Amém. Estamos ao vivo novamente. Nós temos essa limitação de 1 hora, né, da live. Então, a live acabou sendo encerrada por causa do horário, mas isso é bom porque às vezes entram outros irmãos que não estavam conosco. Vamos ver aqui quem mais está entrando. Deixa eu chamando o irmão Anderson. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque não tem, meus irmãos, não tem como se aprofundar na Bíblia Sagrada e não ter o desejo no nosso coração. Eu quero fazer parte desta palavra, estar incluso nessas promessas que a Bíblia tem para a raça humana. Não é verdade, irmão Anderson? É verdade. Deu trabalho aqui, eu acho. Meu teclado ficou na frente do teu rosto aqui. Bom, vamos adiante então, meus irmãos. Amém. Nós lemos aqui então, para aqueles que estão chegando agora na live, João 8, lemos todo o capítulo, já falamos sobre a história da mulher adúltera, falamos aqui sobre a discussão de Jesus com os... E sacamos aqui alguns versículos, e eu quero fazer mais uma salientação, porque os fariseus, eles, discutindo com Jesus, eles se colocavam como se eles fossem da descendência de Abraão. Bom, o Anderson está dizendo que vai reiniciar porque travou ali. Amém. Então, meus irmãos, os fariseus estavam dizendo que eles eram da descendência de Abraão, dando o que nós gaúchos chamamos como carteiraço. Eles estavam dando o seu carteiraço. Olha, está aqui a minha credencial. Está aqui a minha credencial, eu sou fariseu. E aí Jesus, ele diz para eles, olha, Abraão, vosso pai, ele exultou por ver o meu dia, versículo 56, e viu e alegrou-se. Aquilo foi uma afronta para os fariseus, porque Jesus, ele estava desde a fundação do mundo ao lado de Deus. É por isso que lá no Gênesis a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, a Bíblia também diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? O verbo era Jesus. O verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnado. Tudo que saía da boca de Deus, da boca de Jesus, era a palavra de Deus. Então Jesus, ele estava desde a fundação do mundo ao lado de Deus. E aí ele diz isso para os fariseus no versículo 56. Olha só que legal. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e alegrou-se. E aí os fariseus disseram para ele, disseram-se, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí olha só que interessante. Versículo 58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E o versículo 59, a Bíblia diz que eles começam a pegar pedras para apedrejar Jesus. Sabe por que eles fizeram isso? Porque Jesus, quando ele fala, eu sou, ele está falando a mesma coisa que Deus falou lá no passado. E os judeus, eles sabiam disso, porque se tem coisa que judeu conhece, é Bíblia, meus irmãos. Se tem coisa que judeu leva a sério, é palavra de Deus. A única diferença é que o judeu está esperando aquilo que nós chamamos como segunda vinda de Cristo, o judeu chama de primeira vinda. É isso que nos difere praticamente. Claro que tem alguns detalhes, mas o judeu, ele leva tão a sério a palavra de Deus que nós fazemos até, inclusive, brincadeira com o nome de Deus. Mas o judeu, ele não fala o nome de Deus em respeito
a Deus. O judeu tem um nome particular para chamar Deus, com medo de ofender a santidade divina. Tamanha é a seriedade que o povo judeu leva com as coisas de Deus. E às vezes nós brincamos, né? Mas, vamos adiante. O judeu, ele conhece profundamente a palavra. E quando Jesus fala, eu sou, Jesus está dizendo para eles, eu sou o mesmo Deus que lá no passado deu ordem dizendo, mas como é que eu vou dizer, Deus, onde eu estiver, quem é que me enviou? Aí Deus fala que eu sou te enviou. Então Jesus está invocando aquilo que o judeu conhecia. E aí eles tomam aquilo por pecado de blasfêmia. E mais uma vez eles tentam apedrejar Jesus. Mas verdadeiramente, meus irmãos, Jesus, ele é o mesmo desde a fundação do mundo. O mesmo Deus. Isso é um mistério profundo que nós não conseguimos. Nossa racionalidade ela não consegue entender. Como que o mesmo Deus ele se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gosto de dizer que nós temos muito mais coisas em comum com os nossos irmãos católicos do que diferenças. Às vezes nós até fazemos distensão, divisão. Né? Eu vejo as coisas diferentes. Porque nós cremos em um Deus que ele é um, ao mesmo tempo que ele é Pai, que ele é Filho, que ele é Espírito Santo. E Jesus, ele simplesmente foi Deus encarnado na Terra para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da verdade. E onde é que está o caminho da vida eterna? Está aqui, ó, na palavra dele, nos ensinamentos de Jesus. Não sei se a minha esposa quer colocar alguma coisa dentro ainda do capítulo 8. Quer fazer alguma consideração assim? Na verdade, quando Jesus aqui, ele fala, né, que eles... Como é que eu faço assim uma... Vocês estão me ouvindo? Eu falo meio baixo e aqui não dá um eco, porque é um pouco grande o ambiente. E a gente vê os judeus como um religioso, né? A religiosidade. E quando Jesus fala que se eles estivessem na palavra, né, eles seriam seus discípulos. O que eu destaco aqui no final desse capítulo? Porque muitas vezes é como nós imaginamos, tem tanta gente que conhece a Bíblia, conhece muito da Bíblia, mas eles não têm a revelação do Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz que se vocês conhecessem o Pai que me enviou, vocês me amariam. Quantas pessoas conhecem a palavra, né? Estudam a palavra, mas não tem a revelação do Espírito, não tem aquela né, intimidade com Deus, que é o que faz a diferença. Porque quando a gente né, realmente, verdadeiramente tem aquele encontro com o Espírito, tem a sensibilidade com o Espírito Santo, a gente discerne as coisas, discerne até mesmo a palavra, para que a palavra habita em nós. Porque quando a palavra não está em nós, é onde que nós acabamos pecando. Né? E eles, de certa forma, esses judeus, eles pecaram contra Jesus. Porque eles estavam com Jesus, viam Jesus, falavam com Jesus e não conheceram Jesus, sendo ele o próprio Deus, o próprio Pai. E o Senhor, ele é maravilhoso, né? E assim somos nós. Se a palavra não estiver em nós, nós não vamos conhecer Jesus, nós não vamos conhecer aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Pai. E isso é um perigo para nós nos dias de hoje, nós sermos religiosos e não, né, conhecedores do próprio Deus, do próprio Espírito, crente em Jesus Cristo. Amém. G. Rosa de Aguiar entrou aqui. Uma Rosa, também irmão Dário, estão nos ouvindo. Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Para os irmãos que estão entrando, a live ela tem essa característica, como ela se alonga, às vezes um sai, o outro entra. Então, só para situar os irmãos, nós estamos lendo aqui João, capítulo 8, nós lemos todo o capítulo 8. E o nosso horário, até a nossa oração, ainda tem tempo. Eu quero ler aqui
pelo menos um trecho do capítulo 9. Também temos de novo aqui a união dos adolescentes da Assembleia Amém. de Deus de Osório. Já quero louvar a Deus pela vida de Osório. Há pouco eu estava assistindo a live deles ali, estavam adorando a Deus. E interessante que Osório é um campo próspero também, né? E É verdade. os jovens estão divididos ali, né, em 2 departamentos. Tem a mocidade, tem também os adolescentes. Então Deus abençoe aí por esses irmãos que estão também fazendo esse esforço para que a igreja ela esteja em atividade. Irmão Anderson, se o irmão tem a Bíblia em mãos, vou pedir para o irmão começar lendo ali o capítulo 9. Nós vamos ler 10 versículos apenas, cada um, do capítulo 9, para a gente intercalar a leitura, para ninguém cansar. Então, peço que o irmão, se o irmão está com a Bíblia aí, comece lendo João 9, a partir do versículo 1. E os irmãos que estão em casa, que quiserem nos acompanhar nesse estudo, não chega a ser um estudo aprofundado, mas estamos lendo e conversando sobre a Bíblia Sagrada. Os irmãos estão me ouvindo? Amém, Minha irmão? internet é mais falhado. Tá me ouvindo, irmão Lucas? Estão me ouvindo? Bom, Anderson está sem áudio para nós aqui. Não estão me ouvindo? Vou ter que desconectar aqui. Está sem áudio ali. Eu vou desconectar, vamos ver se na próxima conexão entra o áudio. Os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos que estão na live estiverem nos ouvindo bem, só coloque o sim ali no comentário, para a gente ter certeza de que os irmãos estão nos ouvindo. Vou começar a ler então aqui. Deixa eu falar assim, ler. Capítulo 9, João 8. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhes, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhes, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus? Por que não guarda o sábado? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, de modo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhes chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho?
de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Meus irmãos, lemos aqui todo o capítulo 9. Aqui nós temos já base para nós conversar um pouquinho mais acerca desse tema. O irmão Bruno está conosco, Deus abençoe o irmão Bruno. O irmão Bruno estava dizendo ali que a internet está ruim. E vai ficar para a próxima então, Bruno. Já fica esperto aí, terça-feira ou sexta que vem, para estar participando com a gente aqui na Célula Bíblica. Agradecemos a participação do irmão Anderson também. O irmão Anderson também está com a internet ruim. Mas é o seguinte, meus irmãos. Eu quero destacar aqui o versículo 3, do capítulo 9. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar no contexto dessa situação. A Bíblia diz que os fariseus, eles tinham uma concepção. A concepção era essa, de que quando uma pessoa ela era cega, por exemplo, nesse caso aqui, havia um mendigo e cego. E eles criam que a pessoa ela tinha uma doença porque aquela doença ela era resultado do pecado. E nós sabemos que, às vezes, isso é verdade. Inclusive nos dias de hoje. Pessoas que possuem enfermidades por causa da sua vida em pecado. Mas nós sabemos também que não são todas as doenças que são fruto do pecado. E nós vemos que os fariseus eles tinham uma concepção errada, porque eles acreditavam que toda situação similar àquela, daquele cego, daquele mendigo, era por causa do pecado. Então, inclusive os discípulos acreditavam nisso. E eles chegam até Jesus e dizem, Rabi, mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse assim?
Foi ele ou foi os seus pais? Porque havia a concepção, havia a ideia de que a pessoa ela era amaldiçoada de geração em geração por causa dos pecados. E então eles chegam para Jesus e perguntam para ele: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse assim? Porque o cego era de nascença. Aí Jesus vai dizer no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós vimos na vida desse cego que Jesus ali na frente, Jesus ele tem um encontro com esse cego e cura aquele homem. Ele manda que ele fizesse lodo na terra e colocasse nos seus olhos. Isso é interessante porque a matéria-prima do homem, ela foi o barro. E Jesus ele faz ali um lodo com as mãos e entrega para aquele homem colocar nos seus olhos. Ele coloca nos seus olhos e Jesus diz para ele: vai e te lava no tanque. E ele vai até o tanque e se lava. E depois daquele processo, ele começa a enxergar. E o milagre de Jesus acontece. E o anjo está dizendo aqui, ó, se nós trazermos para os dias de hoje, seria que Deus permite que passamos por certas dificuldades, lutas, para que se cumpra o propósito dele em nossas vidas. Que o nome dele seja glorificado, né? Porque em tudo o Senhor quer glorificar o nome dele. Esse é o intuito e essa é a vontade de Deus, que o nome dele seja glorificado em todas as coisas, independente se é uma enfermidade, independente, né, se o Senhor cura, se o Senhor faz um milagre, em todas as coisas, o nome do Senhor será glorificado. E é justamente isso que eu queria pontuar, meus irmãos, nessa noite. E o bom é que nós estamos no mesmo sentimento. A palavra está falando comigo aqui, com a irmã Nasci aqui, mas também está falando lá do outro lado, está falando com o irmão Anderson, está falando com o irmão Abimael, está dando glória aqui, também está conosco aqui, irmão Matias, Deus abençoe. Meus irmãos, às vezes uma enfermidade, eu vou trazer aqui para uma dificuldade no geral, muitas vezes nós passamos por alguma situação. Nos dias de hoje, né? A gente está nesse caos global, nesse caos econômico, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e haverá diferença daquele que serve e não serve ao Senhor. E em tudo isso o nome do Senhor é glorificado, assim como foi glorificado na vida desse cego que não enxergava e hoje enxerga, né? Porque o Senhor realizou o seu milagre na vida dele. É nas mínimas coisas que o nome do Senhor pode ser glorificado na nossa vida e assim como esse homem, ele foi e fez menção daquilo que Deus fez na vida dele, nós também temos que fazer menção daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Para que o seu nome seja glorificado e que nós sejamos testemunha de Deus. É para isso que nós existimos. É para isso que o Senhor nos criou, para que nós fôssemos testemunha dele. Né? E aí o mundo está passando por esse caos, por esse Covid-19, e que nós possamos fazer menção do nome do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que nós possamos ser a diferença de Deus nos dias de hoje, né? Da obra de Deus nos dias de hoje nas nossas vidas. Então vejam, meus irmãos, que as dificuldades, às vezes até uma doença, às vezes pode ser uma crise financeira, pode ser um desemprego, enfim, qualquer problema. Muitas vezes acontece na nossa vida, muitas vezes, não são poucas, são muitas vezes acontece na nossa vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Acontece porque não tem quem não passe problema. Mas às vezes acontece, mas por que acontece? Às vezes nós perguntamos para Deus, quando chega o problema: Senhor, mas por quê? Por que isso? Por quê? E eu acho que nós temos que mudar a nossa pergunta. Não é por quê, mas para quê que nós estamos passando tudo isso? Para que Deus permite que uma pandemia aconteça em todo o mundo? Eu disse uma coisa outro dia, que o profeta, quando o povo foi levado cativo, até ontem estava falando com o irmão Erli, Igreja Vargas, a respeito disso, quando
o povo de Israel foi levado cativo, foi levado preso lá para a Babilônia. Foi levado preso para ficar muito tempo ali sofrendo, aprisionado. O profeta foi junto. Então veja que muitas vezes nós, embora nós professamos a fé cristã, nós também temos que passar tudo isso. Mas existe não um porquê, mas um para que nós estamos no meio desse furacão. E eu vejo que Jesus, assim como ele falou naquela época, é como se falasse hoje aqui para nós. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Deus, ele quer fazer uma obra na minha vida, na vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo, no meio dessa pandemia. Deus, ele quer fazer algo na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso lado. Existem muitas pessoas que hoje estão apavoradas, e eu tenho certeza que quando as portas das igrejas abrirem, quase que nós vamos ter que fazer uma fila para receber as pessoas que não professam a fé cristã. Porque muitas pessoas estão desesperadas. Mas o mesmo Deus que curou aquele cego, ele está de braços abertos para receber cada um de nós. E vejo que o Jesus que curou o cego, ele é o mesmo Jesus. Porque nós cremos um Deus que é trino, um Deus que é um, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Jesus ele voltou aos céus, ele disse para os discípulos, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Veja que ele se coloca como pai. Eu não vou deixar vocês como filhos órfãos. Eu vou rogar ao Pai. E ele vai enviar outro Consolador. Que Consolador é esse? É o Espírito Santo de Deus. Está ao nosso lado aqui na terra. Para nos confortar nesses momentos de dificuldade. É por isso que muitas vezes as pessoas olham e ficam pensando, esses crentes estão malucos. Eles são loucos, eles querem entrar para dentro de um templo, eles querem fazer culto no meio de uma pandemia. Isso é incrível, isso é impossível. Eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, eu vou falar o nome, não tenho medo de sofrer penalidades, porque é verdade. Eu vi a Rosane de Oliveira comentando na parte da manhã, ela dizer, não, mas tem que ficar em casa. Onde é que já se viu propagar doenças? Tem que ficar em casa, tem que... eu entendo por um lado, porém eu entendo por outro. É verdade, Deus nos ouve também em casa. Mas eu vejo também o sentimento dos irmãos, eu quero cultuar Deus, eu quero ir para a igreja. Porque o crente, meus irmãos, ele confia em Deus. É verdade que nós não vamos tentar a Deus. Vamos seguir as determinações das nossas autoridades. Não vamos fazer nenhuma loucura, não queremos ser propagadores de doença nenhuma. Mas existe um descanso no coração daquele que serve a Deus. Nós sabemos que ainda que nós fôssemos ficar doentes, nós temos um Deus que nós servimos que pode fazer o que ele fez para o cego, que pode curar as nossas enfermidades. A Bíblia diz que Deus, ele cura, que Jesus, ele cura a enfermidade daquele cego. E o interessante, no versículo 4... eu ia falar, mas eu quero destacar o versículo 4, que há uma ordenança aqui, ó, que diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Para nós encerrar, né? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Né? Assim como Jesus foi enviado do Pai, nós somos enviados de Jesus, que o Senhor nos deixou uma ordem. Nosso id, né? E pregai o Evangelho. E eis-nos aqui, né? Falando da palavra de Deus, ainda que a gente não pode estar reunidos no templo, mas nós usamos das estratégias, das ferramentas que nós temos para nós aprender mais de Deus. Então é tempo de trabalhar e fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Bem, ela sim, acho que ela quer sair da live. É que nós temos uma oração daqui. Quer deixar um recado? Ou era isso? Tá isso. Aí tá liberado, então. Tá liberado da live. Mas eu quero só pontuar, meus irmãos, dentro desse versículo 4, para dispensada, eu destaco aquilo que ela se destacou, convém que nós façamos dia. Tem gente que nesse momento está pensando, mas eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. Até nisso Deus, ele está agindo.
Porque quantas coisas nós poderíamos ter feito antes do coronavírus. Hoje nós não temos mais a oportunidade, pelo menos por enquanto, de estarmos dentro do templo. Da maneira como nós fazemos ou fizemos até aqui, nós não conseguimos continuar hoje. Nós temos que estar aprendendo com Deus a estar aqui nessa live, conversando com os irmãos, falando sobre a palavra de Deus, mantendo o vínculo da fé. Só que muitas pessoas estão pensando, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E nisso está o versículo 4. Convém que nós façamos enquanto é dia, porque a noite vem. E aí ninguém vai poder trabalhar. Aqui Jesus está falando que vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para fazer nada em prol do reino de Deus. Então que nós venhamos a nos empenhar agora. Quem sabe muitas pessoas vão ficar pensando, eu queria ter participado da live, eu queria ter feito isso, eu queria poder ter feito aquilo. Eu digo que a oportunidade, ela é um cavalo selado ou encilhado, como diz o gaúcho. Ela passa. Só que às vezes tem gente que não enxerga a oportunidade passando. Mas nós queremos enxergar a oportunidade e aproveitar a oportunidade. Pular para cima do cavalo. Nós queremos fazer tudo aquilo que chegar até a nossa mão. Porque são oportunidades que não vão voltar. O dia de hoje ele não volta. Então nós temos que fazer, meus irmãos, enquanto é tempo. Eu quero pontuar o versículo 16 para nós encerrar. E muitos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Estavam preocupados com o cerimonialismo acima de coisas mais importantes. E aí outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E ali eles estavam discutindo. Sabe o que é interessante? É que hoje Deus ele usa pessoas pecadoras para fazer grandes coisas no seu reino. Deus ele apenas precisa de pessoas que se coloquem à disposição. Deus não precisa de capacidade humana, porque Deus capacita. Então, se você tem vontade de fazer algo para Deus, saiba que isso basta. Se você tem vontade de fazer algo em prol do reino de Deus, nas suas pequenas forças, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos fazer uma oração para que nós venhamos estar encerrando esta célula bíblica, porque logo mais às 23 horas nós temos a rede de oração. Então, fiquem espertos. Daqui a pouquinho eu vou estar voltando aqui para nós estar fazendo a nossa rede de oração. Vamos orar, vamos encerrar. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão até aqui. Fechamos nossos olhos. Deus, nós te louvamos, te bendizemos por aqueles irmãos que aqui estiveram, todos que passaram aqui por esta live. Nós sabemos que o assunto ele é amplo, Senhor, e quando nós falamos das coisas celestiais, existe uma vontade, Senhor, de permanecermos falando. A voz ela vai acabando, mas o nosso desejo de compartilhar, Senhor, dessas verdades bíblicas, de aprender, Senhor, com a Tua palavra, ele vai se acentuando, o desejo é cada vez maior de nós nos aprofundarmos na Tua palavra, mas não queremos cansar ninguém. Por isso, Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos ouvindo, de estar aprendendo na Tua palavra. Senhor, te pedimos que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estiveram conosco. Senhor, que eles venham ter o entendimento da Tua palavra, dos mistérios, Senhor, que estão revelados na Tua palavra. O caminho que leva para a vida eterna, Senhor. Este caminho que está aberto por enquanto, Senhor, o caminho da graça, que nós possamos ter um maior entendimento a cada dia. Senhor, abençoa cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estiveram na audiência, daqueles que estiveram nos assistindo. Abençoa as suas famílias, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um. Daqui a pouco, 23 horas, nós temos rede de oração. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe o irmão Anderson, que participou da live, os irmãos que gostariam de participar, mas estão com a internet ruim. Deus abençoe cada um, viu? Até daqui a pouco, se Deus quiser.